Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da IndyCar. O mexicano Patricio O'Ward faz a alegria do país antes do jogo contra a Inglaterra, né? Eles vão um pouco mais alegres após ele vencer o GP de Mid-Ohio. E olha que vitória, superando o companheiro Lundgaard, que normalmente é a grande força da McLaren nos mistos, não à toa venceu 2 corridas esse ano nesse tipo de prova. Mas hoje quem deu as caras para superar o próprio dinamarquês que foi tão bem nesse tipo de circuito foi o O'Ward, o mexicano, superou ele após ele errar na tentativa de fazer aquela curva, né, a curva 2 do circuito de Mid-Ohio, meio com uma curva parabólica, se podemos dizer, antes do trecho de maior aceleração do circuito, onde é possível fazer as ultrapassagens. E não é um circuito fácil de ultrapassar, né? E aí, ainda mais com esses carros pesados, com esses motores híbridos horrorosos, mas o motor híbrido tá estragando tudo, impressionante. Mas aí o Lundgaard acabou escapando, o O'Ward saiu muito próximo, fez a ultrapassagem por fora, foi lindo e assim, é uma ultrapassagem para dar moral, quem sabe aí dar uma revivida dele no campeonato. Óbvio assim, o campeonato em si, né, tipo, hoje foi um GP discreto do Alex Palou, isso é um 5º lugar, o Palou não brigou pela vitória, o Palou não teve grande ritmo e ainda assim terminou no top 5. Esse é o Alex Palou, né, às vezes tá melhor o Palou cometer erros, né, porque às vezes ele tá cometendo erros e até ali ele dá sorte. Olha a Road America, ele foi terminar lá no fundo do grid porque ele estourou o limite de velocidade do box, mas quando ele mais precisou, veio a bandeira amarela e na verdade até ajudou ele a conquistar pontos na liderança do campeonato, que é um absurdo, mas que horas que a gente vê a sorte de campeão, né? Então, olhando para o campeonato, eu acho assim, é difícil a gente imaginar uma mudança, né? Deixa eu ver se já está aqui atualizado, né? Tá até atualizado sim. Olha, a vantagem do Palou, ela ainda é muito grande, né? Tá 404 contra 348, então assim, ele tem 56 pontos de vantagem para o Kyle Kirkwood, e o Pato O'Ward nesse resultado, ele tá com 310. A questão é, a gente vai ter daqui a pouco alguns ovais e aonde talvez a gente possa ver o Patricio O'Ward conseguindo recuperar um terreno, porque é lá que ele anda melhor. Quem sabe a McLaren sustentando essa boa fase, 2 vitórias consecutivas, mas assim, tá bem complicado, né? E eu acho assim, tem que ter resultados piores para acreditarmos que o campeonato do Palou vai desmoronar. Eu acho que o Road America teria que ter sido aquela corrida ruim por causa da punição, mas ele ainda salvou um 5º lugar, então ainda foi positivo pensando ali em campeonato para o Alex Palou, né? Mas são 3 corridas seguidas sem pódio do espanhol. Mas assim, boa vitória do O'Ward, excelente ritmo de corrida, a McLaren dominou o fim de semana inteiro, Lundgaard fez a pole, mas no final comemora mais quem vence no domingo, até porque se ganha o campeonato no domingo e não no sábado. Então, baita vitória do Pato O'Ward, uma atuação de gala, e aí a gente teve em segundo Lundgaard, terceiro Kyle Kirkwood, apareceu de novo, né? O campeonato dele depois daquela vitória em Arlington deu uma apagada, né? Foi bem em Detroit, agora em Mid-Ohio, de resto, assim, algumas corridas meio discretas, mas ele ainda é o segundo no campeonato. Malucas terminou em 8º, não é um bom resultado, ele perde até a posição dele no campeonato para o Lundgaard. Pato O'Ward vai para 5º no campeonato com 310. Destaque também para o Rinus VeeKay em 4º lugar, mas a equipe errou na parada final, ele perdeu a posição para o Kirkwood, ele estava até mais próximo das McLarens. Então, assim, o Caio Collet, o brasileiro, terminou em 11º, ele cometeu algum erro que o tirou do top 10, ele estava indo para um 10º ou até uma 9ª posição, mas infelizmente cometeu um erro. Assim, nenhum dos calouros tem tido desempenhos tão notáveis, né? Mas o Collet vem significativamente mais rápido que o Hauger nas últimas corridas. A equipe também da Ford vem muito mal nos pitstops, nenhum deles foi abaixo de 8 segundos, o que é terrível, mas assim, alguns destaques da corrida que a gente pode dizer também, o Will Power em 6º, mas a largada não foi boa, podia parecer no final ter ritmo para acompanhar mais ali os carros da frente, mas aquele stint com os pneus macios no início foi bem ruim. O GP aqui também, pegar o 7º colocado foi o Rasmussen, primeira vez que eu vejo ele andando bem em circuito misto. Essa é uma temporada que o Rasmussen só conquistou 2 resultados dentro do top 10, não parece porque, por exemplo, em Phoenix parecia que ele ia lutar pela vitória, o carro estava muito forte, mas
aí teve aquele contato com o Will Power. Então, assim, o Rasmussen precisa aparecer mais no misto. Essa é a primeira vez que a gente vê ele mais competitivo nesse território, 143 pontos. E há de se ressaltar também as Penske's muito apagadas, né? O Malucas foi melhor no 8º lugar, mas assim, o Scott McLaughlin, a temporada dele é muito pouco comentada, ele é o 8º, mas essa temporada é horrível, né? Tipo, o Dixon também, 17º, 224 pontos, é a pior temporada que eu vi do Dixon na minha vida, só tem um pódio que foi em Long Beach, mas assim, o Dixon que, inclusive, sustenta tantas temporadas seguidas conseguindo uma vitória, eu não tô conseguindo ver essa vitória pro Dixon. O McLaughlin tem 2 pódios, hoje foi o 16º colocado, tá muito discreto, 262 pontos, assim, muito fraco o campeonato do Scott McLaughlin. Eu acho que a Penske devia trazer o Felipe Nasser, seja para a vaga do McLaughlin, seja para a vaga do Newgarden. O Newgarden ainda terminou em 9º, fez uma corrida melhor, mas assim, ele vem correndo baleado, não sei se é a melhor ideia do mundo. E tá com 270 pontos, não vai ser campeão, já estando 134 atrás do Palou. A verdade é que com a regularidade que o Palou tem, quase nunca andando mal, o título é dele, só que ele tá ali para ele perder de alguma maneira. E assim, há de se dar um destaque também pro Mick Schumacher, dos que fazem a temporada integral, ele é o último colocado, inclusive com a mesma pontuação do Stingray Bob, com apenas 108 pontos, né? É filho do Michael Schumacher, o maior piloto de todos os tempos? É. Tem 1/10 do talento dele? Não. Assim, se tivesse 1/10 do talento do Michael Schumacher, talvez ele conseguisse um top 10. Tipo, não tô 1/10, né? Porque assim, os pilotos da Indy são muito bons, mas fato é que, assim, é muito fraquinho o Mick Schumacher. Eu entendo que é a temporada de estreia, mas é estreia pro Roger, é estreia pro Collet, e eles já tiveram resultados melhores, né? Tipo, e não é que o Roger vem brilhando, e assim, a equipe do Schumacher é melhor que a do Caio Collet, né? Tipo, inacreditável o desempenho que vem tendo o Mick Schumacher. O melhor resultado dele, deixa eu ver aqui, é um 17º lugar, que ele conquistou em Long Beach. Então, assim, 17º lugar com o melhor resultado. O Sato nas 500 milhas, como a corrida chegou em 10º, então não dá. Sinceramente, 25º no campeonato, que 25 pilotos correm integralmente, é inaceitável. E para mim o Mick Schumacher não merece continuar na Indy. Então, não está se mostrando do nível da Indy. Então, e ainda teve gente pedindo o cara de volta na Fórmula 1. Acho que o Endurance, o INSA é o nível do Mick, porque isso aqui está inaceitável. De qualquer jeito, grande vitória para os mexicanos, vitória de Pato O'Ward. Espero aí que os mexicanos fiquem muito satisfeitos e vamos ver se eles levam a melhor contra a Inglaterra no Estádio Azteca. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.